Graças a Deus, queridos irmãos, que bom é louvar ao nosso Deus. E eu queria convidar você, aí junto com a sua família, ou se você está sozinho, a abrir a sua Bíblia, ou ligar a sua Bíblia, lá em Lucas capítulo 22, verso 15, e vamos aí compartilhar, aí, ler e entender um pouco daquilo que Deus tem para as nossas vidas nesse domingo de Páscoa. Aí já quase terminando, né? Espero que você tenha aproveitado bem esse domingo. Lucas 22, verso 15. Mas antes de ler, queria convidar você a orar. Se você assim puder, fechar os seus olhos, se não, acompanhe a essa oração. Pai, em nome de Jesus, quero te agradecer, Senhor, por esse culto, te louvar, ó Deus, pela vida dos irmãos do Ministério de Louvor. Abençoe suas vidas, ó Pai, guarde-os para a honra e glória do teu nome. E que, Senhor, em breve possamos estar aqui no templo, de forma presencial, adorando todos juntos ao teu nome. E agora, Senhor, fale aos nossos corações, às nossas vidas, através da tua palavra. É assim que eu agradeço, é assim que eu oro, em nome de Jesus. Amém e amém. Então, Lucas 22, verso 15, diz: E ele disse: Eu estava esperando muito ansiosamente esta hora, o desejo de comer a refeição da Páscoa com vocês, antes de começar o meu sofrimento. Esse texto conta a história, o momento em que Jesus tem a última ceia com os seus discípulos, e logo após essa ceia, pouco à frente, ele vai preso, julgado, condenado à morte e crucificado, enterrado, e no domingo, 3 dias depois, no domingo, ele ressuscita. E ele fala nesse texto o desejo que ele tinha de estar com seus discípulos e participar dessa ceia. Eu estive pensando essa semana sobre justamente esse tempo de celebrarmos a vida. E a Páscoa, ela traz esse sentimento em nós, de podermos celebrar a vida. Durante essa semana e as semanas anteriores, nós temos aí convivido com o sentimento de morte. As notícias a todos os momentos, nos lembrando da morte. Esse tema aí que temos ouvido a todos os momentos nas redes sociais, nas mídias, do Covid-19, do coronavírus, e em consequência disso, mortes, enfermidades, pessoas internadas, e a gente vai acompanhando isso e vai trazendo esse sentimento dentro de nós, de morte, de tristeza, de angústia, de dúvida, de incertezas, e por pouco a gente quase que deixa passar um dos fatos que mais revolucionou a história da humanidade, que foi justamente o dia em que Jesus ressuscitou. O dia em que Deus entregou o seu Filho por amor a você e a mim, que começamos a celebrar na sexta-feira e encerramos hoje, no domingo de Páscoa, com a sua ressurreição. E a Páscoa, ela vem justamente nos trazer isso, que é momento de celebrarmos a vida, é momento de celebrarmos a ressurreição, celebrarmos o dia em que Jesus matou a morte, de relembrarmos das suas promessas e de relembrarmos que a morte foi envergonhada pelo próprio Jesus, quando no terceiro dia em que ele estava naquele túmulo, ele ressurge e Deus é glorificado através disso. A Páscoa nos lembra disso. Quando a gente olha para essa nossa sociedade, uma sociedade em que as pessoas parece que já não dão tanto valor pela vida, a gente tem acompanhado isso durante esses tempos aí pela mídia, onde a vida ela tem sido drenada
retirada de nós por um vírus visível, algo que precisamos de microscópios poderosos para poder ver, e a vida tem sido ceifada por esse vírus, nos traz justamente a imagem da nossa fragilidade. E diante de uma sociedade onde já foi denominada uma sociedade líquida, uma sociedade onde as pessoas são tão desvalorizadas, onde as coisas são tão descartadas e a própria vida vai seguir esse rumo do descarte, aonde as pessoas começam a dar valor a outras pessoas pelo aquilo que vestem, pelo aquilo que usam, por aquilo que possuem e não por quem elas são. E as pessoas vão assim também perdendo valor. E nós vamos vendo que nós somos reduzidos ao mesmo nível, à mesma coisa, quando um vírus desse nos atinge. Eu não estou dizendo de questões sociais, porque por questões sociais nós percebemos de forma clara que não todo mundo está dentro do mesmo barco, estamos aí remando na mesma tempestade, mas alguns estão nos barcos maiores, alguns até em transatlânticos e outros em barquinhos quase indo a pique. Então não é uma questão social, financeira, status, mas eu estou dizendo que diante de tudo isso nós percebemos que nós somos sociedade humana e não uma sociedade que é regida por questões financeiras, não uma sociedade onde a gente tem que ficar legitimando pelo status que tem. Quando eu olho para a Páscoa, eu percebo que ela nos traz essa visão de que nós somos todos iguais diante de Deus. Porque quando Jesus foi para aquela cruz, lá ele não estava indo por um povo A ou um povo B, ele foi pela humanidade. Inclusive, essa é a temática de João 3,16, que Deus amou o mundo, e o mundo ali, a tradução de mundo é humanidade. Então ele amou todas as pessoas de forma igual. E quando eu olho para a Páscoa e a sua ressurreição, ali Jesus, ele não está dizendo: olha, povo judeu, agora vocês são o povo liberto do pecado e os outros não. Não, a cruz foi para todos, a ressurreição é para todos. E é isso que a Páscoa vem a nos lembrar. Diante dessa sociedade que vivemos, tão líquida, tão devastada, tão ridicularizada por um sistema aonde colocam as pessoas em rótulos. Por exemplo, hoje vivemos num mundo tão descartável que casamentos acabam, pessoas trocam de cônjuge, de parceiros, como se troca de sapato ou de celular. Nós estamos vivendo um tempo onde as pessoas não conseguem mais olhar para as outras e ver como igual, mas se acham superiores. E quando as pessoas não atendem aos seus próprios desejos, quando a pessoa não é atendida nas suas meninices, a gente troca, a gente deixa de lado, porque tudo é tão descartável. E esse texto da ceia de Jesus, antes um pouco já da Páscoa e do seu sofrimento, ele vem nos trazer à memória o valor que a vida nos dá, o valor que você tem e o valor que eu tenho. A primeira coisa que a gente pode ver nesse texto é o quanto Jesus gostava de estar com pessoas. Ele diz aí que ele ansiava, ele tinha desejo de celebrar essa Páscoa com os seus discípulos. Ele vai mostrar aí isso, né? Jesus não abria mão de estar com as pessoas. Jesus amava estar com as pessoas. É interessante que as pessoas colocam rótulos nas outras. No tempo de Jesus não era diferente. Por exemplo, certa vez Jesus passando na rua, e multidões andando atrás dele, multidões paradas para vê-lo passar, e um homem subiu numa árvore, porque
ele não era muito querido pelas pessoas. Esse homem era Zaqueu. Zaqueu tinha o rótulo de ser um pecador e ser um traidor de toda a sociedade judaica por ser um cobrador de impostos. Jesus olha para aquela árvore e diz para Zaqueu: Zaqueu, desce, porque hoje eu quero estar na sua casa, hoje eu vou entrar na sua casa. As pessoas aproveitam desse rótulo que davam a Zaqueu e olham para Jesus e dizem: que mestre, que homem é esse, que religioso é esse, que entra na casa de um pecador. Mas Jesus não olhou o rótulo que deram para Zaqueu. E quando Jesus sai da casa de Zaqueu, lá em Lucas capítulo 19, ele sai da casa de um homem que quando entrou tinha o rótulo de pecador, e quando saiu tinha ali recebido a salvação. E ele diz: esse agora também é o filho de Abraão. É alguém que foi salvo, que é regenerado. Em outro momento, Jesus olha também para um cobrador de impostos e o convida para segui-lo. E a diferença na vida desse homem foi tão grande que na Bíblia tem um livro com seu nome, que é Mateus. O Evangelho de Mateus, escrito por ele mesmo, que era um homem que também recebia um rótulo de pecador e que foi transformado por Jesus. Certa vez também, Jesus ensinando aos seus discípulos, foi jogado aos seus pés uma mulher que era rotulada, porque foi dita pelas pessoas que foi pega em adultério. Em outro momento, Jesus entra também na casa de um fariseu, um religioso, e uma mulher entra e ali nos seus pés, lava os seus pés com lágrimas, seca com os seus cabelos, e aquele fariseu, mais do que depressa, já rotulava aquela mulher, dizendo: se ele soubesse quem era essa mulher, não deixaria tocá-la. Mulher pecadora. Mas Jesus não olha o rótulo daquela mulher e a perdoa os seus pecados. Talvez, querido, você seja uma pessoa que já foi rotulada, ou que é rotulada. Mas eu quero dizer para você que Jesus tem o maior prazer em sentar com você e te abraçar. Nós precisamos, nesses tempos, não mais rotular as pessoas, mas querer estar com elas independente de quem são, de como vivem, pois são pessoas que são amadas pelo Senhor Jesus. É isso que a Páscoa nos traz, é isso que a ressurreição nos ensina, que o desejo de Jesus é tão grande de estar com as pessoas, que Ele ressuscitou para que você e eu tivéssemos a oportunidade de estarmos com Ele. Mas também a Páscoa nos ensina, e a ressurreição e o desejo dele ter essa ceia com os discípulos, era valorizar as pessoas. Para Jesus, as pessoas não eram um meio para se chegar a um fim. Para Jesus, as pessoas eram importantes. Achei muito interessante, há algum tempo atrás, não me lembro quanto tempo, mas o testemunho de uma mulher que vivia em situação de rua. E essa mulher vivia já na Cracolândia, e se não me engano no estado de São Paulo. E um dia a Junta de Missões Nacionais, ali fazendo o evangelismo através da Cristolândia, estavam lá conversando e convidando as pessoas a largar aquela vida das drogas, a saírem das ruas. E essa mulher, dando testemunho, disse que algo impactou muito a vida dela. Ela era suja, fédida, devido a morar estar em situação de rua, drogadiça, e uma moça, e ela conta que era uma jovem, bonita, limpinha, cheirosa. Naquele momento olhou para ela e disse: eu posso te dar um abraço? E ela naquele momento abraçou aquela mulher suja, situação de rua. E ela disse que naquele momento ela não sentiu o abraço
daquela jovem, mas ela sentiu o abraço de Jesus. E ali ela entregou a vida dela para Jesus e teve a vida dela transformada. Sabe o que isso me ensina? É o valor que as pessoas têm. Sabe? A gente tem vivido um momento em que as pessoas têm perdido o valor real. As pessoas viraram um número de CPF, viraram uma coisa, a gente está coisificando as pessoas. Nós dizemos aí, temos ouvido aí nas redes sociais que o número de pessoas mortas não poderia ser contabilizado pela perda econômica do país. Eu entendo que o isolamento, as paralisações podem sim trazer grandes prejuízos ao país economicamente, mas eu não consigo somar, a conta não fecha, mesmo que tivesse morrido uma pessoa só. Porque a Bíblia me ensina que para Deus uma vida vale mais que todo o universo, que todo o mundo. É hora de valorizarmos as pessoas. Como eu disse anteriormente, lá em João, no capítulo 8, eu não vou ler todo ele, pois é muito longo, mas o verso 1 ao verso 11, do capítulo 8 de João, conta-se a história de uma mulher que foi jogada aos seus pés. Ele estava ali ensinando aos discípulos e escrevia na areia. Enquanto ele foi surpreendido, jogaram aos seus pés essa mulher e disseram para ele que aquela mulher foi apanhada em adultério. E disseram: Senhor, essa mulher foi apanhada em adultério e a lei nos diz que ela deve ser apedrejada. E Jesus autoriza o apedrejamento. Ele autoriza. Porque o texto diz que ele olha para aquelas pessoas, para os acusadores, e diz: quem não tem pecado, que atire a primeira pedra. O que Jesus está dizendo é: vocês podem apedrejar, desde que vocês sejam realmente donos de um juízo e não sejam como é esta mulher. Então, se vocês assim forem, podem começar o apedrejamento. E diz o texto que ele volta a escrever, e quando levanta novamente a sua cabeça, só está a mulher, os acusadores foram embora, está a mulher, um monte de pedra, e Jesus. Ele diz: onde estão aqueles que te acusam? Eles foram embora. Jesus olha para aquela mulher e diz: olha, eu também não te condeno. Vai, não faça de novo, vai, não peques mais. Jesus está dizendo: vai, transforme a sua vida. Você está agora regenerado. Sabe, Jesus valorizou aquela mulher. A gente não sabe o que levou aquela mulher a viver daquele jeito, a estar daquele jeito. A gente não sabe o coração daquela mulher como estava aflito diante de tal sofrimento e de tamanha vergonha. Sabe, queridos, nós precisamos olhar mais para as pessoas e olhar menos para as suas falhas e apontar os dedos. Eu não estou dizendo em passar a mão na cabeça de quem erra. Eu estou dizendo que nós precisamos aprender a oferecer mais as mãos e menos o dedo rígido apontando as falhas. Quando eu olho para a mesa da ceia, o que me chama a atenção ali é perceber que todos naquela mesa de ceia eram iguais. Pois naquela mesa de ceia, o rico e o pobre, o livre e o escravo, o judeu e o gentio eram iguais diante de Jesus. Quando valorizo as pessoas e vejo menos o que elas e vejo mais o que elas têm de melhor, eu diminuo o que elas têm de pior. Eu vou repetir para que você grave bem essa frase. Quando valorizamos as pessoas e vemos o que elas têm de melhor, diminuímos o que elas têm de pior. Jesus nos ensina na ceia a valorizar o que Ele nos valoriza. E por fim, Jesus deu um novo
uma nova perspectiva de futuro para as nossas vidas. Ele disse que tinha vontade de celebrar a Páscoa antes do sofrimento. E nós já sabemos que depois da ceia, depois daquele momento, ele é preso, ele é julgado, ele é crucificado, ele morre, mas ele ressuscitou ao terceiro dia. Ele deu uma nova perspectiva de vida para você e para mim. Ele nos mostra o valor que nós temos. A ceia que Jesus está celebrando com os seus discípulos é o momento em que ele está ali apaziguando aquilo que viria. A ressurreição é a prova do seu amor daquilo que já veio, que é o amor por você e por mim. Hoje nós celebramos a ressurreição de Jesus, a ressurreição que nos mostra uma esperança de futuro. Ainda que possamos estar vivendo em uma sociedade e que parece que não tem mais expectativa, ainda que nós vivemos numa sociedade onde as pessoas são tratadas como objetos, mas Jesus nos trata com um grande valor. Ainda que nós estamos vivendo num tempo em que, infelizmente, cada um pensa no seu próprio umbigo, mas a Páscoa me lembra que diante do Senhor nós somos tratados iguais. É interessante que a primeira Páscoa ela foi celebrada quando o povo saiu do Egito e pouco antes de serem libertos das mãos de Faraó, Deus mandou, através de Moisés, que o povo ficasse em casa. Isso te lembra alguma coisa? E na porta das casas seria pintado com o sangue do cordeiro, cordeiro esse que serviria de alimento para eles, e a casa que tivesse lá pintada o sangue, o anjo da morte passaria direto. E somente nas casas daqueles em que não tivesse pintado o sangue do cordeiro, o primogênito seria morto. Mas eu queria destacar algo bem interessante nessa época, que foi lá em Êxodo, capítulo 12, verso 4, quando pouco antes dos judeus serem libertos das mãos de Faraó, e eles precisariam fazer a ceia. E no verso 4 diz assim, Êxodo capítulo 12, verso 4: a menos que a família seja pequena demais para um cordeiro, nesse caso uma família convidará a outra para que duas famílias comam o cordeiro. É só calcular bem o número das pessoas e a quantidade que cada pessoa pode comer. Aí é fácil para ver quantas pessoas dá um cordeiro. O que a palavra está dizendo é o seguinte, que esse momento é um momento comum para todos. Todos aqueles que seriam libertos do Egito. Trazendo para os nossos dias, a Páscoa me lembra que esse momento é um momento comum, é um momento para comunhão para todos. E talvez você vai estar dizendo assim, pastor, mas a gente está aí num decreto de isolamento e a gente não pode sentar com os outros e ter esse momento em comum. Mas nós podemos celebrar a Páscoa todos no mesmo lugar chamado oração. Você poderia ou pode ainda, antes de encerrar esse dia, celebrar a sua Páscoa mandando uma mensagem para alguém dizendo, eu acabei de orar por você, fazer uma videochamada, pegar o telefone e ligar. Porque a Páscoa me lembra que todos nós somos iguais na mesa de Jesus, a mesa da ceia. A Páscoa, ela representa isso para todos nós: esperança, vida, retirada dos rótulos, amados pelo Senhor, valorizados por Ele. E a ressurreição me lembra de uma esperança. Esperança essa que muitas vezes acabamos esquecendo com tantas tragédias que ouvimos pelas redes sociais e pela mídia.
Mas há uma esperança para você. A esperança se chama Jesus Cristo. E Ele convida você hoje a sentar-se na mesa com Ele e participar da ceia. Eu quero convidar você a orar. E nessa oração, se você tem o desejo de entregar a sua vida para Jesus Cristo, faça isso. Ore colocando a tua vida nas mãos dele, pois Ele te ama demais. Te amou ao ponto de morrer por você. Por isso, querido, querida, se você quer entregar a sua vida a Jesus, ore nesse momento. Eu quero orar com você e com você. Ó Deus, eu quero louvar ao teu nome por essa Páscoa, pela tua entrega naquela cruz, pela ressurreição e esperança que temos de vida eterna, porque o Senhor venceu a morte, o Senhor ressuscitou, e o Senhor está conosco neste momento. Nós não estamos sozinhos, não estamos desamparados, temos a Ti ao nosso lado. Por isso, Senhor, eu peço que o Senhor entre nesse coração e tome essa vida que agora entrega-se nas Tuas mãos, pois o Senhor não olha o rótulo, o Senhor não olha as falhas, o Senhor olha a atitude. E a atitude que essa pessoa está tomando agora de colocar a sua vida nas Tuas mãos. Que seja, Senhor, um dia de ressurreição nessa vida, de restauração de famílias, de perdão a Deus dentro dessa casa, que talvez nesse momento estava faltando perdão, mas o Teu amor está entrando nessa casa. Abençoe essas vidas, ó Deus. Abençoe, ó Pai querido, e que essa pessoa agora sente-se na Tua mesa, e seja tratado, ó Deus, como todos os outros, com Teu amor, com a Tua graça, que as Tuas misericórdias atinjam essa vida. Ó Deus, é assim que eu oro, crendo que o Senhor já está transformando através do Teu Espírito Santo cada vida que assistiu a esse culto hoje. Assim que eu oro, em nome de Jesus. Amém e amém. Querido, querida, você que entregou tua vida para Jesus, que entende que Ele é o único que pode te dar esperança, eu queria lançar um desafio para você. Se você tiver o WhatsApp da igreja, da IBG, mande uma mensagem para nós. Mas se você não tem, mas conhece alguém de alguma igreja, manda uma mensagem, conte a tua experiência, diga o quanto você deseja aprender e ter mais uma experiência com Jesus. E marque um momento para que essa pessoa ore com você, mesmo que seja pelo WhatsApp, por causa do isolamento, ou se o dia em que você está vendo esse vídeo, o isolamento acabou, então marque um momento, vá tomar um café com essa pessoa. Tenha uma ótima semana, que Deus te abençoe, e a minha oração é que em breve possamos estar juntos, celebrando aqui de forma presencial. Deus te abençoe, forte abraço em nome de Jesus. Amém.